Bom dia! Vamos chegando aí, galera. Bom dia, Mateus. Bom dia, Edilson. Paz do Senhor. Vamos chegando aí para essa manhã preciosa na presença de Deus. Vai compartilhando aí, vai convidando a galera para estarmos juntos nessa manhã, nesse tempo de palavra, de oração, momento de Deus para as nossas vidas. Hoje nós temos a presença da Bispa Ideide com a gente. A Bispa já entrou aí, já chegou. A Bispa da 8ª região que está aí conosco, né? Então vai compartilhando, vai chamando aí a galera para estarmos juntos nessa manhã, momento de Deus para nós. Eu já vou fazer aqui o convite para a Bispa. Fazendo aqui o convite para ela, já chamando. Olá, Paz, Bispa! tudo Bom bem? dia! Bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Por nada, deixa só eu achar um lugar aqui mais longe na casa, porque nessa quarentena o povo está dormindo até mais tarde um tiquinho, sabe? Como é que tá a preguiça Ah. dominical? As, as escolas dominicais aqui em Brasília, geralmente elas são, deixa eu botar, peraí, elas são por volta das 10 horas da manhã. E agora, como a Ah, gente sim. não tem que sair, né? Então, aí Aham. aproveita a cama mais um pouquinho. Mas já tá ótimo. Tudo bem com vocês aí? Tudo certo, graças a Deus. Apesar desse tempo, né, que nós temos vivido, mas Deus tem Uhum. cuidado de nós, Deus tem renovado as nossas vidas, né, sempre. E esse tempo, né, esse mês, a nossa igreja comemora 32 anos. 32 anos aqui Aham. em Boa Fortuna. Nós somos do interior, né, do Rio de Janeiro. Itaperuna. Então, é 32 anos da nossa igreja. E esse ano a comemoração é diferente, né? Nós temos chamados aí homens e mulheres de Deus para estar conosco. Então, esse ano tem sido aí diferente aí a nossa comemoração, mas Deus tem feito, Deus tem nos abençoado muito, né, nesse tempo. Então, mais uma vez, eu quero muito agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu vou orar e vou te deixar aí à vontade, tá? Vou orar, vou te deixar aí à vontade aí para falar, ministrar aquilo que Deus já ministrou, né, no teu coração, Bispa. Pai querido, Amém. nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos nessa manhã em tua presença. Obrigada, Pai. Quero te louvar pela Amém. vida da Bispa Ideide, Deus que, Pai querido, de uma forma, Pai, muito carinhosa, Deus, aceitou o nosso convite, está conosco aqui na nossa live. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre ela, sobre a sua região, sobre a vida, Senhor, de cada um, Deus, que nos assiste, Senhor, nessa manhã. Peço a tua bênção sobre cada irmão e irmã. E Espírito Santo, fique à vontade no meio de nós. Ministra, fala aquilo que está no teu coração, Senhor. Assim nós oramos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bispa, fica à vontade, tá? Fica à vontade, cumprimenta aí o pessoal e fica à vontade nessa manhã, tá bom, querida? Amém. Graça e paz aí, amados irmãos e irmãs. Como é que nós estamos nesse dia, né? A gente está vivendo aí essa. Eu acho assim, é uma grande aventura, né? Hoje de manhã eu estava mexendo no meu Facebook e aí tem aquela parte das lembranças, né? Eu gosto de entrar ali Sim. para ver como é que estava a minha vida no ano passado, né? E aí tinha um postzinho, bom dia, Edilson. Tinha um postzinho assim, ano que vem é 2020. 2020 é tão futuro, né? Eu pensava que ia ser assim muito diferente quando chegasse em 2020. Sim. E aí o pessoal entrando, né, comentando e tal. Isso foi logo em janeiro do ano passado. E assim, quem diria que a gente ia estar vivendo uma coisa como aquele povo lá de 1800, né? Uma pandemia mundial nesse tempo. Todo mundo achando que nessa hora a gente já ia estar tipo de volta para o futuro, voando em É, carros aí, né? Andando em carros voadores. E nós estamos enfrentando esse momento. Então, assim, nunca fez tanto sentido aquele ditado que diz que o futuro a Deus pertence, né? A gente não é sabe nunca o verdade. que vai mesmo acontecer.
E nesse tempo eu acho que a gente é tomado assim por algumas mudanças, por algumas inseguranças, por algumas coisas que estão assim dentro da gente. E aí eu vou compartilhar com vocês um texto que essa semana eu estive compartilhando com a minha coreana, que eu acho que talvez nos ajude a pensar um pouco sobre essas coisas, porque a grande sensação, né, que a gente está vivendo nesse tempo se chama insegurança, né? É verdade. E isso mistura com outros sentimentos que a gente tem. Nós estamos vivendo um luto coletivo, porque mesmo que você diretamente não tenha perdido alguém para essa enfermidade, no entorno da gente, né, nas nossas redes sociais, a comunicação de muitas mortes nesse dia, mesmo aquelas que não estão relacionadas com o Covid, despertam na gente uma sensação, né? E eu estava pensando sobre essas coisas esses dias e até conversando com algumas pessoas que também me orientam. E aí eu estava falando assim, engraçado, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou alegre, parece que está tudo normal. E tem dia que eu já levanto assim, o pessoal lá em Minas fala, já levanta com a macaca, né? Já levanta assim, parece que tem um bichinho nas costas da gente bagunçando os pensamentos, que essa era a ideia da expressão. Então, assim, você fica confuso, você não consegue dominar o seu emocional, abre-se portas, né, para quem já tem dificuldades com ansiedade, com depressão, com angústia, de experimentar esses sentimentos num nível muito alto, né? Sim, E aí a pessoa estava falando comigo assim, isso se chama luto, né? E a gente também experimenta o luto de uma maneira coletiva, o luto que vem sobre a comunidade. E a gente, como isso acontece, por exemplo, o pessoal de Brumadinho, o pessoal das cidades em Minas, que experimentaram aquelas tragédias recentes também, por causa do derramamento das barragens, experimentou isso muito forte, né? E agora essa sensação se tornou, digamos, até mundial. E pensando sobre tudo isso, no meio disso tudo, eu me lembrei de um texto que é muito conhecido nosso, muito discutido já, que está em Isaías, no capítulo 6. Eu queria convidar vocês para a gente conversar um pouquinho e, às vezes, se as pessoas, né, depois ou ao longo da live tiverem aí perguntas ou quiserem encaminhar algum comentário, eu vou falar por um tempinho, aí depois você faz alguns destaques aí nos comentários que você vir, né, que achar que a gente pode acrescentar mais alguma coisa, pode tá bom? deixar. Uhum. Para ficar mais ou menos assim como fosse uma aula mesmo que a gente estivesse fazendo experimentando, né? O capítulo 6 de Isaías, antes só de eu ler, só para marcar para vocês como que acontece, o livro de Isaías, ele é dividido pelos historiadores em grandes blocos, né? E alguns até falam na verdade, por cobrir um tempo da história tão longo, Isaías, na verdade, teria sido um texto escrito no começo por um profeta chamado Isaías, mas depois também pelos seus discípulos, né, que continuam a sua obra. Isso era muito comum naquele tempo antigo, não só para os israelitas, mas também os gregos costumavam fazer isso. Então a gente tem as obras de Sócrates, porque Aristóteles, né, que é o discípulo dele, escreveu as coisas que ele falou, né? A gente tem os ditos de Jesus, porque os discípulos de Jesus escreveram, Jesus mesmo nunca escreveu, e a gente então tem também isso no livro de Isaías. E aqui no começo, se a gente for lendo do capítulo 1 até o capítulo 5, a gente encontra um profeta que começa o ministério dele muito bravo, né? Isaías é um cara meio nervoso, assim. Ele chega espalhando ai para todo mundo, né? Ai do fulano, ai do ciclano, ai do beltrano, ai de todo mundo que fez isso e aquilo. E aí ele não escapa a ninguém. E aí, quando chega no capítulo 6, ele entra no templo, né? E acontece esse famoso episódio do ai de mim, né? Agora que quando a gente se depara com Deus, o negócio já vira para dentro da gente, né? Então a gente já começa a perceber situações. E ele põe assim lá no versículo 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo.
Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos sacerdotes voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diz a esse povo: Ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha a ver ele com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então eu disse: Mas até quando isso, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém? Esse texto é muito rico. A gente estuda ele lá na Faculdade de Teologia para entender por que que o nosso culto ele tem uns momentos separados, né? Todo mundo que estuda teologia vai passar na aula de liturgia por esse texto aqui, né? Que ele explica justamente como é que funciona o culto, né? Ele começa dizendo dessa presença de Deus num lugar santo. Então, quando as pessoas chegam para o templo para adorar, o templo simboliza, né, uma presença de Deus. Então, não quer dizer que se a gente adorar fora do templo, a gente não está vendo Deus, mas para o povo de Israel e para os cristãos em geral, ir à igreja é separar um tempo especial, né, para um lugar onde a gente invoca a presença de Deus antes mesmo da gente chegar lá. Então, a nossa ideia é que nós estamos nos reunindo para adorar juntos e que a presença de Deus se manifesta ali porque a comunidade se congregou, né? E é por isso que a gente, assim, está vivendo esse tempo e ele tem algumas comodidades, algumas facilidades para nós, mas a gente anseia, a gente deseja, né, esse tempo de retorno por causa dessa experiência que está embutida em nós, né? Principalmente nas igrejas mais históricas, antigas, que têm uma visão de culto como espaço de comunhão, né? E é um pouco diferente, espaço de aprendizado, da escola dominical e tudo. Esse momento de estar no templo é muito importante. E ali, então, a gente tem o início do culto, né? Que é um momento de adoração. O primeiro momento do culto é o momento de adoração. Aqui no texto de Isaías, quem faz isso são os serafins, né? Que estão voando em torno do Senhor, com uma posição de humildade. Então, quando eles cobrem o rosto com as asas, né? E quando eles cobrem os pés, que aqui também os pés significam um símbolo para a questão sexual, né? Você pode ver que na Bíblia, quando fala alguma coisa sobre pés, pode estar rolando um clima, né? A gente às vezes não se apercebe muito disso, mas é um eufemismo, né? Uma palavra de comparação, né? Que o povo israelita usa para falar da sexualidade. Então, os anjos escondem diante de Deus os seus aspectos que poderiam ser considerados pelo povo como vergonhoso, escondem o rosto de Deus, porque isso é um sinal de humildade, né? Quando Sim. O Senhor aparece, a gente esconde o rosto dele, porque olhar para ele, a ideia geral é que a gente não dá conta de olhar para Deus, porque a santidade do rosto de Deus contrasta com a limitação e o pecado do nosso rosto. Então, é muito simbólico isso aqui, né? Uhum. É mais para nós do que para os anjos, né? Esses problemas são nossos, não são dos anjos, né? Mas eles simbolizam isso para Isaías. E eles, então, declaram a santidade de Deus. E aí, quando diz a casa se encheu de fumaça,
É porque a fumaça também é um símbolo da presença de Deus, né? É aquela palavra que a gente traduz, às vezes, por Shekinah, é a palavra Shekinah que a gente traduz por fumaça ou glória, né? Que aparece aqui. E a fumaça, ela sinaliza a presença de Deus. Então, a adoração traz a presença de Deus para o meio do povo. Né? Esse é o sentido da liturgia. E aí vem o momento seguinte, depois da adoração vem o quê? Vem a confissão, né? Isaías se depara com a presença de Deus e ele diz, ai de mim, né? E uma vez que há esse momento de confissão, que há essa percepção do nosso pecado, do nosso limite, então vem também o que na nossa liturgia a gente vai chamar de declaração do perdão. O anjo vai lá, pega a brasa, né? Toca a boca do profeta e diz, agora o seu pecado foi perdoado. Aí vem a edificação. Deus fala, é o momento da pregação. Aqui nesse culto, quem prega é o Senhor. E o Senhor, ele faz uma declaração muito forte, dizendo: eu tenho uma palavra para ser levada, eu tenho uma palavra para ser dita, e quem é que vai levar essa palavra? Quem vai ser o mensageiro? Aí vem o momento da dedicação, que é quando a gente é enviado, né? E Sim. Isaías diz, Senhor, me envia, né? Então Deus coloca um conteúdo na boca de Isaías, Deus coloca uma palavra para que ele possa levar, e assim Isaías sai dali. Esse é o resumo geral desse capítulo, mas o que eu quero destacar mesmo é o versículo 1, né? No versículo 1, há uma colocação de um momento que é muito marcante para o povo de Israel, porque Isaías, ele não fala assim, no ano X, né? No ano de 2020, né? Não, ele declara um acontecimento, né? Um acontecimento que marcou a história do povo, um acontecimento que traz inquietação. E como que a palavra de Deus se manifesta a partir de uma inquietação? Qual foi essa inquietação que levou o povo, eu creio muito pelo que a gente lê na Bíblia como um todo, que levou o povo a um sentimento talvez parecido com esse que a gente está vivendo hoje? Foi o ano da morte do rei Uzias. Então, essa expressão assim, o ano da morte do rei Uzias, ela é cheia de sentido, né? Por que que a morte de Uzias é um ano tão importante que leva o profeta a entrar no templo? E a ir até ali com alguma busca, porque assim a gente vê que Isaías ele tem uma intencionalidade nisso, né? De colocar para a gente que as coisas podiam ter acontecido em qualquer outro tempo, ou ele só descreveu o ano aqui naturalmente. Então, como Ezequiel, quando fala do exílio, ele fala, então no mês de Bazã eu estava sentado na margem do rio, né? Então ele usa o calendário comum. Isaías não usa o calendário comum, ele usa um calendário emocional no ano da morte do rei Uzias. Aí a gente vai para o texto bíblico, né? E a gente vai ver a morte do rei Uzias. Lá em 2º livro de Reis, capítulo 15, versículo 7. Vou abrir aqui rapidinho. 2º livro de Reis, capítulo 15. A gente vai ter, né, essas falas sobre o rei, né? Aqui aparece o nome dele como Azarias, mas é o mesmo rei. Às vezes os nomes mudam por pequenos detalhes aí, né? Ele disse que ele era um rei que fez o que era reto diante do Senhor. Então, Uzias, quando ele reina, ele tem um bom reinado, ele é considerado um rei justo, né? E, assim, a melhor coisa que podia acontecer com um rei era na lápide dele estar escrito alguma coisa parecida com isso que o livro de Reis trata, né? Fez o fulano que era bom aos olhos do Senhor, ou fez o fulano que era mau aos olhos do Senhor, era o decreto final, né? Mas ele faz uma coisa errada, Uzias, né? Ele entra no templo, que não era tarefa dele, né? Ele era o poder político, ele era o poder regulador dentro da cidade, mas ele entra na esfera de um outro poder, que é o poder religioso do sacerdote, para oferecer sacrifício, né? No altar. E isso provoca a ira do Senhor, porque os poderes lá estavam bem separados, né? E ele, ao fazer isso, ele foi atacado por uma lepra, diz o texto bíblico, né? E ele começou a viver separado do povo. Mas ele reina bem, ele é bem avaliado, e aqui no versículo 7 diz que ele descansou com os pais dele, né? E o sepultaram. Então ele teve um sepultamento,
E aí vem uma série de outros reinados que já são assim mais curtos. Então, de modo geral, o povo de Israel tem uma visão sobre o rei Uzias que é uma visão boa. E isso dá uma tranquilidade, isso dá uma paz para o povo, né? E o povo de Israel, cada vez que um rei morre, começa uma sucessão de preocupações. Como é que vai ser esse novo rei? Quem vão ser os conselheiros? Quem vai ajudar? Então é um momento de muita tensão, né? E a morte de um rei que era um rei bom aumentava essa tensão ainda muito mais, né? Então eu imagino que o povo de Israel está vivendo esse luto, é um luto duplo, não só pela perda do poder político que o rei representa naquele momento, mas uma perda também emocional, porque é um rei querido, porque é um rei desejado, né? A gente vai Uhum. observar aí, talvez quando Davi morre, a grande comoção também que devia ser, né? Quando Josias morreu, porque são reis que trouxeram bem para o povo, né? E nesse tempo, nesse ano em que o trono fica vazio, porque há um período aí, então, quando o trono de Israel ficou vazio, Isaías viu Deus sentado num trono sublime. Então, imagina o que é o choque dessas duas visões, né? Então, ao mesmo tempo que o povo está sem governo, Deus manifesta que ele continua no governo, né? Essa visão para Isaías e para nós, quando a gente entende esse contexto todo, só de falar assim já não dá eita, peraí, alguma coisa, né, mudou. A gente se sente inseguro, mas Deus reafirma quem é que de fato está reinando. E aí a gente deve lembrar que para o povo de Israel, o rei era um representante de Deus, né? O rei representava o governo de Deus, o sacerdócio representava a santidade de Deus e o profeta representava a boca de Deus, a fala de Deus. Então, essas três figuras que vivem no meio do povo de Israel representam uma presença plena de Deus, não é? Deus, ele fala, né, por meio do profeta, Deus, ele santifica o povo por meio do sacerdote e Deus governa por meio do rei. Então, essas falas no meio do povo de Israel era uma fala de uma presença plena, de uma presença completa, né? E que Deus, ele realmente estava se manifestando ali no meio do povo. Então, quando um rei bom morre, a gente pensa, Deus retirou sua presença de nós, porque o rei morreu, né? O rei morreu, o que a gente vai fazer agora? E aí Isaías entra no templo e ele vê que o Senhor continua sentado no seu trono. Eu acho que essa é uma palavra de grande consolo, foi para Isaías e deve ser para nós hoje, porque a igreja do Senhor também está sendo desafiada e está sendo provada nesse tempo. A gente vê como que muitas pessoas estão esperando, né? A gente se coloca em oração, a gente convoca jejum, e às vezes a gente ainda não está vendo a resposta, as pessoas continuam morrendo, e a gente começa a questionar a nossa própria fé, né? Será que a igreja do Senhor não está orando com fé suficiente para repreender esse mal? Quais são as outras coisas que Deus às vezes está falando e que a gente não está vendo? Então, num tempo como esse, quando as vozes ecoam, quando as dores da gente são muitas, que a gente não está dando conta delas, a gente precisa sair desse lugar, né, e desse momento, e a gente precisa entrar na presença de Deus. Se a gente não consegue fazer isso no templo oficialmente, a gente tem que achar o nosso jeito de entrar na presença de Deus, entrar mesmo, né, e perceber que na dimensão do Senhor, os serafins continuam chamando a gente a uma postura de humildade. A gente não pode agora erguer o rosto contra as situações, contra as pessoas, né? A gente não pode erguer o rosto para se tornar fonte de acusação. Eu tenho me preocupado muito, né? Porque eu tenho visto, às vezes, a igreja do Senhor ela ser muito violenta aí nas redes sociais, agressiva com os outros, com os de fora e entre si, né? Isso é levantar o rosto, isso não é esconder o rosto diante do Senhor, não é ter uma postura de humildade que a gente necessita. A gente também percebe que muitas vezes a gente fica perdido de um lado para o outro em todas essas circunstâncias, mas a gente ainda. E eu tenho ouvido muita gente falando: Deus está dizendo isso, Deus está dizendo aquilo, Deus está dizendo aquilo outro. Mas a gente só vai ouvir a voz do Senhor depois que a gente fizer a nossa confissão de pecado. E nessa dimensão
para um povo que não teme ao Senhor, para uma multidão do nosso país que se declara cristã, mas não é, a gente tem que fazer o nosso papel de sacerdote. Vamos lembrar que Isaías era um sacerdote. É por isso que ele entra no templo quando o rei morre, não é? Porque ele tem uma função agora, ele precisa santificar o povo, ele precisa receber de Deus uma palavra de santidade para que o novo rei que se levante tenha condições de ser um representante de Deus. Então, não é a igreja que escolhe como as coisas vão acontecer. A igreja entra no templo, entra na presença de Deus. A igreja tem que esperar a fumaça encher o lugar. A igreja tem que esperar a palavra que ela vai receber, para que então ela saia dali e ela possa falar, né? E a gente deve estar muito consciente, porque parece ser um padrão na Bíblia. Eu quero até estudar mais sobre isso, viu? Mas eu estou falando de uma impressão só, eu não fiz estatística, não. Mas eu tenho uma impressão que os momentos de crise que a Bíblia transmite para nós, a palavra do Senhor, primeiro ela é uma palavra dura, para depois ela se tornar uma palavra de consolo, né? Sim, Porque sim. toda crise revela um pecado. Toda crise revela um pecado na história do povo de Israel, né? E porque as coisas estavam indo para uma direção e a gente de alguma maneira se perdeu, a crise vem para nos lembrar que nós temos um propósito e para onde que a gente vai. Então, deixando isso de uma maneira assim muito clara no meu modo de pensar, pode ser, né? E eu não quero crer assim, que esse vírus veio como um castigo de Deus sobre o mundo. Porque Uhum. são falas que a igreja tem, né? São falas que as igrejas têm. Vamos nos colocar nesse bojo, porque quando diz a igreja, somos todos nós. Não adianta a gente Sim. dizer assim, não adianta a gente dizer assim, mas eu não concordo com o pastor fulano, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas os crentes estão dizendo, então você está no meio aí também, né? Então, vamos supor que uma parte do grupo esteja dizendo essa crise veio, esse vírus veio porque porque o povo pecou lá no carnaval, né? Porque lá no carnaval, esse é o que eu mais tenho ouvido. Lá no carnaval teve um desfile, não sei o que lá e tal. Aí eu paro para pensar assim, mas na Bíblia, quando Deus manda uma praga, Deus manda essa praga específica para quem cometeu o pecado, não é assim? Então não era para os crentes estar morrendo de coronavírus, não é verdade? É verdade. Era só para o carnavalesco estar morrendo de coronavírus na lógica desse povo, é ou não é? Então Deus é injusto, porque ele está matando pessoas que não fizeram nada errado. É verdade. Ao perigo desse pensamento, olha onde ele É. coloca o Senhor, olha os crentes complicando a vida de Deus, não é isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente tem uma palavra e essa palavra está sendo ouvida. Então, se não é isso, então o que, que pode ser, né? Então, esse vírus veio porque os crentes não estão orando direito, não estão buscando ao Senhor? Também não sei, porque a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, mas antes dela ser destruída, Deus ouviu Abraão falar com ele assim: mas se tiver 5 justos na cidade, o senhor poupa a cidade por causa dos 5 justos? O que que Deus respondeu? Sim. Então eu acredito que deve haver muito mais do que 5 pessoas boas e justas aos olhos do Senhor orando nesse momento, e mesmo assim a gente tem visto a destruição. Mesmo assim, a gente tem visto, né? Ou a gente pode ir para o extremo de Eclesiastes, porque a gente lê pouco Eclesiastes e não vê muita lógica dele, porque Eclesiastes confunde a gente. Eclesiastes diz assim: tudo é obra do tempo e do acaso. E nós cristãos não gostamos muito da ideia do acaso, a gente quer que Deus esteja no controle de tudo. Então, se for para ter acaso, a gente já fica confuso, né? Ou a gente ainda tem a teoria de Jó, que a teoria de Jó é o seguinte: o sofrimento pode vir sobre uma pessoa inocente. Você pode não ter feito nada de errado e ainda assim você ter, né? Mas eu vou ficar numa mistura aqui. Não sei se vai consolar vocês, vai desesperar vocês mais ainda. Mas quando eu penso sobre isso, e aí deixa eu tirar aqui, fazer igual Paulo, né?
não é a bispa Ideide falando, mas é a Ideide, né? A pessoa. Então, esse é um pensamento meu, não do Senhor. Mas ele tem uma basezinha wesleyana. João Wesley, ele entende que o pecado ele tem uma dimensão social. Né? Existem coisas que eu sofro por causa do pecado, às vezes, de outras pessoas. Então, eu posso sofrer por causa do pecado de um governante. Se o governante é corrupto, se o governante é mau, então a população sofre. Não é a culpa da população, não é o pecado da população, mas a população sofre, né? Se uma pessoa é bêbada e dirige um carro, ela atropela alguém, a pessoa que foi atropelada não é culpada. Ela não fez nada errado, mas ela sofre pelo pecado da outra pessoa que bebeu. Essa é a dimensão do pecado social, né? E boa parte das crises que revelam pecados, que são crises, aí eu vou abranger crises nacionais, crises maiores, né? Porque a sua crise pessoal também se revela seu pecado. Talvez o seu pecado não causou a crise, mas naquela crise, quando o seu pecado é revelado, Deus pode dar uma oportunidade. É como aquele texto quando Jesus cura o moço cego de nascença, que todo mundo fala, quem pecou? Foi ele, foi os pais dele para que ele nascesse pecado? Jesus diz, não, não é nem uma coisa nem outra, isso é uma oportunidade. Então, uma crise é uma oportunidade para que um pecado seja revelado e tratado. Né? Porque já que nós somos seres pecaminosos, limitados, a crise tira a gente do lugar comum, né? A crise obriga a gente a olhar para Deus, né? Assim? Eita, acho que deu uma travadinha. É aqui ou lá será, hein? Não sei. Aí, foi. Eu até desativei o comentário, que às vezes os comentários ele ajuda a travar. Não tem problema. Eu tô meio preocupada porque ontem eu fui fazer uma live aqui com meu marido, mas a internet não entrou de jeito nenhum, então a minha tá aqui meio maluca. Então, assim, o que eu penso que a gente, como igreja, deveria começar a perguntar para o Senhor, talvez? Assim, tem sido a minha inquietação, né? Eu comecei a ver no processo desse coronavírus a quantidade de lugares e cidades, pessoas que estão sendo transformadas porque a gente parou a nossa vida como ela estava. Né? Rios que ficaram mais limpos, bicho que apareceu que ninguém estava vendo, golfinho lá em Veneza, né? Dentro dos canais. Eu acredito que os vírus que têm aparecido ultimamente na história da humanidade são vírus que sempre estiveram aí, todo mundo fala que eles sempre estiveram aí, estavam lá nos bichos, estavam lá nas florestas, estavam lá longe de nós, né? Protegidos lá e não faziam mal lá naqueles lugares onde eles estavam. Mas a gente não tem respeitado a criação do Senhor, a gente não tem respeitado os espaços de convívio comum, a gente tem consumido essa terra, né? Consumido uns aos outros. Nossas relações de trabalho no mundo não são justas, nossas relações com pessoas de culturas diferentes não são justas, né? O lucro está acima de tudo em qualquer coisa que a gente vá fazer. E eu não estou fazendo crítica aqui a uma coisa específica, não. Eu estou falando um modo vivendi, né? um jeito de viver que a gente observa que está ao nosso redor e que faz mal para nós. Que faz mal para nós. Né? Outro dia eu estava pensando, gente, tem um moço que vende banana e fruta aqui perto da minha casa. Eu saio daqui da minha casa às 6 horas da manhã, aquele moço está vendendo fruta. Eu volto 7 horas da noite, ele está vendendo fruta. Ele passa o dia inteiro naquele lugar. E eu comecei a pensar, gente, nós trabalhamos, nós vivemos para trabalhar. Que hora que esse moço está em casa? Que hora que esse moço vai viver a vida dele? Mas ele depende de quantas frutas ele vende para ele ter um mínimo, né? E eu olho às vezes para nós também, mesmo a gente no ministério pastoral, todo mundo acha que às vezes pastor é bicho folgado, né? Pastora. Tem uns que são, né? Mas não é a maioria, né? A gente também trabalha muito e está sempre preocupado. E agora, o que a gente vai fazer? Será que todas as pessoas que estão nessa live são todas as pessoas que são da sua igreja? Né? Será que os membros estão respondendo aos anseios da gente e o esforço da gente nessa época social? Tudo isso abala a gente muito. Mas quando uma coisa muito grande acontece,
e a gente sente que as coisas estão fora de controle, nós precisamos entrar na presença de Deus, né? Porque na presença de Deus, o tempo passa de um jeito diferente do nosso, as coisas são vistas por uma perspectiva diferente da nossa, e a gente pode encontrar consolo, né? A gente precisa entrar na presença de Deus para a gente se arrepender, porque 41 mil pessoas já morreram dessa doença que a gente sabe, sem contar o que a gente não sabe, sem contar as pessoas que estão morrendo de outras coisas, né? Aqui em Brasília, o número de mulheres que está morrendo vítima dos seus maridos em casa nessa quarentena aumentou muito. Muitos policiais vivendo grandes tensões. Aqui a gente tem uma questão militar muito forte, né? Então, os militares estão sofrendo muito aqui, os médicos, né? A tensão toda. E o cara chega em casa, já está desestruturado, já está perdido. Olha aquela arma, se irrita, mata a esposa, mata os filhos. Aqui é direto isso. Né? O nível de suicídio aqui em Brasília é fora do normal, do padrão brasileiro. E muita gente diz que é por causa do estilo da cidade, porque o jeito que a cidade foi construída, ela foi para a gente trabalhar nela, não para morar nela. E com o tempo as pessoas começaram a morar aqui. Então essa cidade não responde. E aí eu fico pensando, mas vocês aí no interior, né? Eu sou uma figura de interior, né? Vocês aí no interior também estão vivendo essas mesmas coisas. Você vê o comércio fechado, você vê as pessoas andando de máscara na rua, você fica obcecado com álcool gel, você lava a mão 500 vezes no dia, você começa a mudar o seu jeito de viver porque você está aterrorizado por uma situação que é aterrorizante, né? Mas eu queria dizer para vocês que a gente precisa, e eu também me incluo nisso, compreender as nossas angústias, não negar as nossas angústias, não esconder, sabe? Não ficar dizendo assim, não, tá tudo bem, eu tenho fé, Deus está no controle, sem você ter certeza de que Deus está no controle mesmo, porque a gente fala, né? A gente precisa entrar na presença do Senhor, né? A gente precisa disso. É terapêutico, é salvífico, é necessário. A gente precisa entrar numa postura de humildade, parar de dizer que sabe o que está acontecendo, porque se a gente não tiver uma revelação de Deus mesmo, a gente não sabe, né? Por que esse vírus veio? Se alguém perguntar para mim, eu digo, não sei. Eu suspeito que os nossos pecados sociais estão nos cobrando, né? Os nossos pecados contra a natureza, nossos pecados contra os empobrecidos, nossos pecados contra os povos indígenas, nossos pecados contra as pessoas humilhadas aí do mundo, tá nos cobrando a conta, né? Mas a gente vai começar a encontrar cura quando a gente chorar junto também. Eu creio muito nisso, né? Na comunhão da nossa dor, da gente colocar isso juntos para fora, como igreja, como comunidade, da gente abraçar as pessoas ao nosso redor, da gente proclamar o amor de Deus, porque eu não creio em um Deus que olha para essa situação e diz, bem feito para eles, ninguém mandou eles pecarem. Esse não é o Deus que eu creio, né? Mas eu creio num Deus que não tem prazer na morte de ninguém. Eu creio num Deus que não faz acepção de pessoas. Eu creio num Deus que proclama o arrependimento a todo tempo, né? E a necessidade da nossa mudança de vida real, para que a gente não caia no lugar comum de que essa tragédia passe e nós continuemos vivendo vidas comuns. Nós não podemos. Isaías não viveu mais uma vida comum, porque quando a tragédia aconteceu, ele ouviu o que Deus tinha para dizer. Então, nós estaremos recebendo da parte de Deus muitas palavras daqui para frente, pessoalmente, aí na sua casa, na sua vida, o que Deus quer mudar aí com você, mas também comunitariamente, a gente vai ter que tomar essa atitude, né? Mas ao final de tudo, por mais que a palavra que Deus deu para Isaías fosse dura e fosse de destruição naquele primeiro momento, a última coisa que Deus fala para Isaías naquele momento é: há uma santa semente no topo, né? Tá quebrada a árvore, tá cortada, mas tem uma santa semente nela. E isso significa a possibilidade de brotar outra vez. A possibilidade da renovação. A possibilidade de uma vida nova que surge, né? E é essa sempre a esperança que Deus nos dá de que as coisas nunca acabam na tragédia, né? E que às vezes alguns males são inevitáveis por qualquer razão que seja.
seja um pecado que a gente cometeu e que trouxe uma consequência, eu não vou falar em castigo, mas os pecados trazem consequências, ou uma situação que a gente não tinha culpa nela, mas a gente acabou envolvido, seja lá o que for que aconteceu das teorias aqui que eu disse, o final é que Deus promete para a gente uma semente que pode brotar de novo, né? E essa é a palavra que eu quero deixar aqui para vocês nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Nós cremos nessa semente que irá brotar Amém. novamente. Eu desativei aqui os comentários porque estava travando. Eu vou ativar aqui novamente. Se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma colocação que queira fazer, faça aí rapidinho, porque infelizmente o Instagram ele tem aí uma hora certinha para nós. Se alguém tiver alguma pergunta, né, benção mesmo, Edilson. Palavra abençoada de Deus para a nossa vida. E nós nos apegamos a isso, a essa semente que vai brotar outra vez. Nós cremos nisso. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou pedir a bispa para estar orando e nos abençoando nesse momento. Né? Que Deus continue nos fortalecendo, nos ajudando. Que haja em nós, né? Que haja em nós essa fé. O texto que foi lido foi Isaías 6, tá? Perguntaram ali. Alguém que chegou depois. O texto que foi lido foi Isaías 6. Eu fiquei aqui só me alimentando, né? Que palavra de Deus, né? Para a nossa vida. E que Deus continue abençoando a sua vida, bispa, a cada dia mais, renovando também a sua força, a sua esperança. É uma coisa que a bispa falou e tem sido nossa preocupação nesse tempo, né? É difícil pastorear, né, nesse tempo de pandemia. Eu falo que é desafiador, né, para nós. A gente fica querendo até inventar algumas coisas para ver o que a gente pode fazer para cuidar do povo, né, para alcançar o povo. Mas essa parte que você falou, que estar na presença de Deus, é estar na presença de Deus. Ele que vai nos conduzindo, né? Estar na presença de Deus. Que Ele vai nos levar à direção daquilo que nós temos que fazer e com certeza se humilhar e se arrepender diante da presença do Senhor. Que haja esse arrependimento em nós. Né? Em nome de Jesus. Já que ninguém tem nenhuma pergunta a fazer, eu pedi a bispo que esteja orando, nos abençoando também, através de oração nessa manhã. Amém. Um beijo, então. Diz que tem um povo de Juiz de Fora aí presente também, né? Pertinho lá da minha igreja. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, eu quero colocar, Senhor, a Igreja Metodista, Pai, diante de Ti, de modo muito especial nessa manhã, como um povo, Senhor, que é chamado por Ti, e em meio a tantos outros também, para proclamar a Tua palavra, para ser um ramo da videira. E nessa manhã nós queremos pedir ao Senhor que derrame sobre nós uma unção de fidelidade. Que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós possamos ser fiéis ao Senhor, em ouvir os Teus comandos e em obedecer a eles, ó Pai. Como parte do corpo de Cristo no mundo, que em nós o Senhor encontre fidelidade, que em nós o Senhor encontre retidão, que em nós o Senhor encontre santidade. De maneira que nós possamos, ó Deus, alimentar o nosso povo com uma palavra de fé, uma palavra de esperança, mas também uma palavra de arrependimento, de confronto com os pecados sociais que tanto nos afligem, ó Deus. E que nesse tempo, Senhor, em que parece para nós também que o rei Uzias morreu, e esse rei Uzias representa todas as perdas que nós temos tido nesse tempo, perdas pessoais, perdas familiares, perdas de amigos, questões salariais que nos preocupam, preocupações com o futuro. O Senhor, Deus eterno, continua sentado no teu trono e o Senhor tem uma palavra para nós de esperança e de fortaleza. Que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz e não nos precipitar a sair falando coisas que o Senhor não disse. Que nós possamos, ó Pai, receber de ti primeiro para assim alimentar as outras pessoas. Que nós possamos, ó Deus, nos arrepender profundamente daquilo que como igreja nós temos falhado e que passadas essas tribulações nós possamos, ó Deus, reencaminhar os nossos caminhos, ouvindo a tua voz e fazendo o que o Senhor pede de nós. Assim nós oramos a Ti
e abençoamos também todas as pessoas que nos ouvem. Pedimos que pela tua misericórdia esse vírus seja tirado do nosso meio, Amém. Senhor, Em nome de liberte, cure Jesus. nesse dia as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão em casa em isolamento, que o Senhor derrame uma unção de cura sobre o nosso país, proteja, Pai, todas as pessoas da área da saúde, Senhor, e as pessoas que prestam serviços essenciais, que elas sejam guardadas, que o Senhor abençoe as casas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Grande abraço, Amém. bispa. Fica com Deus, tá? Receba o nosso abraço aí. Que Deus esteja abençoando. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que esteve conosco nessa manhã. Muito obrigada mesmo. Né? A nossa live vai ficar salva, tá? No Instagram da nossa igreja. E depois também nós vamos compartilhar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada. Fica com Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, galera. Deus Amém. abençoe. Fiquem com Deus. Amém.